religião. De um lado, nós vemos os defensores das religiões e, de outro lado, nós vemos as pessoas que criticam as religiões. Cada um apresenta o seu ponto de vista, cada um defende aquilo que acredita, mas existe uma lacuna entre um e outro pensamento, e é justamente essa lacuna que nós pretendemos abordar nesses comentários que nós vamos realizar agora. Primeiramente, entender que as religiões hoje são transformações de cultos e rituais da antiguidade e numa fase que era mundo primitivo e depois mundo de provas e expiações. E nós vamos falar de uma maneira direta para que sejamos bem entendidos. O ser humano precisa de religião? Não. Por que não precisa? Aí é a tal lacuna que nós comentamos anteriormente. No passado, os seres observavam diversos fenômenos que aconteciam e eles não sabiam explicar qual era a fonte daqueles fenômenos. O que causava o vento, o sol, o nascimento do sol, a chuva, a semente que brota se transforma em uma árvore, a geração de outros seres através da procriação, da gravidez. Eles não sabiam o que gerava todo esse processo. Qual era o comando, da onde partia o comando para que cada uma dessas situações acontecessem. Isso era desconhecido no passado. Por ser desconhecido, aquelas mentalidades mais tacanhas que existiam na época, elas imaginavam que havia uma potência, uma força sobrenatural, invisível, acima das capacidades humanas, e que essa força era responsável. Uma produzia ventos, outra produzia chuva, outra fazia o sol nascer, outra fazia a semente brotar, outra fazia o animalzinho nascer, e assim por diante. Cada fenômeno, cada evento tinha uma divindade, uma deidade responsável por aquilo. Por isso que a maioria das religiões antigas da Terra eram religiões panteístas. Por causa do primitivismo do pensamento dos seres lá da antiguidade, eles não entendiam que uma única divindade pudesse cuidar de tudo. Então, cada um era responsável por um determinado tipo de fenômeno. Eles entendiam assim, do mesmo modo que eles viviam em sociedade assim. Um grupo era responsável para sair para pescar, o outro para caçar, o outro fazia a defesa do ambiente lá onde vivia aquele clã. O outro era responsável por
cortar a pele dos animais, outra responsável por carregar a lenha para cozer os animais e assim por diante. Então, como cada um era responsável por um tipo de trabalho, eles entendiam que cada divindade era responsável pela produção de um único tipo de acontecimento. Só que lá mesmo no passado já existiam seres com um grau de evolução intelectual acima da média e que buscavam o controle daqueles que estavam reencarnados no planeta. Então, se a religião era considerada uma coisa importante por aquela sociedade e espíritos desejavam dominar aquela sociedade, aonde eles iriam atuar? Naquilo que a sociedade considerava como relevante para ela, que eram as manifestações religiosas primitivas. Então a religião ela surgiu como uma maneira do ser humano interpretar a criação e adorar a criação, e não existe necessidade dessa adoração, mas no entendimento deles era necessário prestar cultos para aquelas divindades que produziam o que eles necessitavam para a sua vida, para o seu dia a dia, para a sua subsistência material. Então, aquelas entidades mais inteligentes foram atuar na religião e procurando desencaminhar os que acreditavam naquela determinada crença. E agora nós damos um pulo, um salto no tempo, que através da política e da religião foi que os seres dos umbrais atuaram para exercer domínio sobre a raça humana. Nós estamos falando de uma época ainda recuada no tempo, onde não existia o conhecimento científico que nós temos hoje à nossa disposição. Então, aparecia uma divindade lá que queria que fosse imolado um animalzinho ou um bebê. Está lá o culto de Baal, que eram jovens, crianças, adolescentes, que eram sacrificados nesse culto. E por que isso acontecia? Aí é uma opinião nossa. Tá? Lógico que o sacerdote ou os sacerdotes e as sacerdotisas que atuavam no meio campo disso aí, eles tinham algum dom mediúnico, questão 159 do Livro dos Médiuns, que diz que todos nós somos médiuns, cada um com um grau diferente de mediunidade. Por isso, possivelmente, eles tinham intuições de que aquele garotinho
que estava ali na frente deles era a reencarnação de um espírito de maior evolução, que poderia desempenhar um papel missionário ali no seio daquela população e provocar o despertamento de algumas pessoas. O que acontecia? Aquela sacerdotisa tinha intuição e escolhia exatamente aquele garotinho para ser sacrificado para aquela divindade sanguinária, e com isso ela interrompia um planejamento que seria efetuado, né? A criança viveria, se tornaria adulta e iria desempenhar o seu papel missionário, e isso era cortado com a morte da criança através do sacrifício lá da passagem no fogo, conforme está na Bíblia também. Então, isso inclusive no livro Viagens Psíquicas no Tempo, nosso amigo Lamartine Palhano Júnior, já desencarnado, ele cita isso em uma parte do livro dele, uma condição exatamente assim como essa que nós estamos descrevendo aqui para vocês. Um outro exemplo assim mais recente, 1.300 anos antes de Jesus aproximadamente, Moisés. Por que Moisés condenou as práticas mediúnicas no tempo dele? Primeiro, porque era cobrado o valor para se desempenhar aquele tipo de tarefa. Em segundo lugar, de acordo com o que nós acreditamos, e escrevemos isso em um dos livros nossos, o Grande Enigma, é que se houvesse um número muito grande de missionários, a informação de um poderia entrar em choque com a informação de outro, e a informação dos dois poderia entrar em choque com a informação de Moisés. A liderança dele ficaria complicada, além de conduzir o povo, ainda ter que lidar com esse tipo de diversas informações em choque com a informação que ele trazia. Lembrando que Moisés desempenhava um papel missionário, então ele buscou uma maneira de ser menos complicado todo aquele trabalho que ele sabia, que ele tinha consciência de que ele deveria realizar aqui no planeta. Tá? Então, nós ouvimos agora várias pessoas dizendo que religião isso, que religião aquilo, que não serve, que tal. A questão, dentro do nosso entendimento, voltamos a frisar, as religiões, todas elas são boas. O problema são alguns religiosos que interpretam a sua religião de maneira equivocada, que usam a religião para um outro objetivo diferente do objetivo
verdadeiro para o qual ela surgiu aqui no planeta, e uma fica querendo ser absoluta em relação à outra, mas não é a religião. A religião não tem essa vontade de ser absoluta. É a pessoa que está nela desempenhando o papel de grande relevância e quer que ela seja a religião dominante acima de todas as outras. E usa todos os meios, alguns não muito corretos, para que isso aconteça. Se hoje, com todo esse movimento que está acontecendo, com o conhecimento sobre a transição planetária, que muitas pessoas já estão conseguindo compreender todas essas transformações que estão acontecendo ao mesmo tempo no planeta, muitas pessoas já conseguem compreender isso, algumas um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, mas já é considerável o número de pessoas que entende razoavelmente que nós estamos vivenciando uma transição planetária intensa. Porém, existe um número também de pessoas que o grau de entendimento, que a bagagem das vidas passadas que essas pessoas têm, não permite ainda que elas alcancem um entendimento mais elevado, uma compreensão mais abrangente, uma cosmovisão dessa situação atual. Então, se um não precisa de religião, porque ele sabe como ter um contato com as forças espirituais, com o Criador, etc., um número ainda bem grande de pessoas precisa de rituais, de observar alguém falando ou fazendo alguma coisa para conseguir, para fazer um link e se conectar com a espiritualidade, se conectar com o Criador. Então, é muito complicado quando se critica uma religião, porque existe um número muito grande de pessoas que precisa da religião. É uma coisa básica que não precisaria nem ser comentado aqui, mas nós vamos comentar para não deixar dúvida. O nosso planeta, ele foi criado, como todos os outros, dentro de um processo de planejamento que segue uma fase delineada para cada período de transformação de mundo primitivo para mundo de provas e expiações, depois de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, de mundo de regeneração para mundo feliz, de mundo feliz para mundo celeste ou divino. E existem ainda pequenas variações dentro de um mesmo período. Existe o mundo de expiações, de provas e expiações no comecinho, no meio e no final. Existe o mundo
o mundo em regeneração no comecinho, no meio do período e no final do período, já passando para outro. Então, essas fases e os acontecimentos próprios de cada uma dessas fases, elas foram delineadas pela espiritualidade, visando amparar aqueles que estão aqui no planeta, no tiro cruzado com os acontecimentos. Então, nada que existe aqui no planeta é inútil. Embora muitas pessoas vão questionar isso e aquilo, o que existe no planeta, o que acontece no planeta é necessário, não é fatalismo, é planejamento. É uma coisa muito diferente do fatalismo, é planejamento para auxiliar no processo ascensional, no processo evolutivo, individual e coletivo, do reencarnado e do desencarnado no planeta. Finalizando, a doutrina espírita, apesar de possuir um aspecto religioso, ela tem um aspecto religioso, científico e filosófico. Mas na introdução do Livro dos Espíritos, no Evangelho e em outros livros da codificação, os desencarnados, os maiores espirituais que atuaram junto com Kardec na codificação de todas essas informações que foram trazidas para nós, existe a seguinte informação: a doutrina espírita foi trazida ao planeta para ser um ponto de contato entre as religiões. Aquela religião tal não aceita a reencarnação, mas a doutrina espírita explica que essa reencarnação, que ela existe, que é necessária isso e isso, aí aquela religião aceita. Aquela outra religião não aceita determinada coisa. Então a doutrina espírita, ela faz esse ponto de contato, esse elo entre a informação e aquela religião, tá? Porque os temas abordados pela doutrina espírita não são temas específicos da doutrina espírita. São fatos que estão presentes em todas as religiões, só que mal compreendidos, mal interpretados e até mesmo escondidos, retirados de livros, porque não interessava a quem estava no comando que a pessoa tivesse acesso àquele tipo de informação. Portanto, quando for falar de uma religião, que ela é isso ou aquilo, o religioso, alguns dos que estão ali dentro, estão encaminhando ela para um viés que não é o original programado para ela. Eles estão distorcendo o que ela apresenta e mostrando essa distorção para os seguidores. Quem não precisa estar em religião nenhuma, quem já procura o autoconhecimento, o estudo, praticar o bem,
para as pessoas, passar algum tempo do dia em meditação, em oração, em contato com forças superiores, tudo bem. Continue a sua vida assim, que já está muito bom. Agora, existe um número muito grande de pessoas que têm dificuldade de fazer isso, que precisa que alguém dê o start. Esse start é o palestrante, é o pastor, é o padre, o diácono e assim por diante. É o grau de evolução daquela pessoa. Ela precisa ser comandada para realizar esse tipo de ação, que é uma ação natural que ninguém precisa comandar. A pessoa que tem um esclarecimento um pouco maior, ela consegue fazer isso sozinha, ou com a ajuda só dos seus acompanhantes espirituais, quando eles são razoavelmente desenvolvidos, né? Quando não enfrenta aquele problema de obsessão, perseguição espiritual, etc. Mas muitas pessoas dependem da religião para conseguir se conectar com forças mais elevadas. Então elas estão ali dentro daquele templo, ou igreja, ou centro espírita, ou centro de umbanda, ou seja lá o que for, é o que está na sintonia dela, que ela não consegue ir acima daquilo. Ela não consegue se libertar dessa necessidade de estar conglomerado ali com várias pessoas, ouvindo uma outra pessoa, para conseguir se ligar à espiritualidade maior. Nós esperamos que com esse vídeo nós tenhamos conseguido abrir um pouquinho o horizonte de um lado e de outro, dos que não precisam estar reunidos com ninguém e daqueles que precisam estar reunidos com várias pessoas, para se ajustar na sua caminhada espiritual, no seu desenvolvimento. Tem gente que precisa usar o lápis para escrever, que ele não tem muita certeza do que ele vai fazer, e ele precisa escrever a lápis, que se ele errar, ele vai apagar com a borracha. E tem outros que já têm a certeza, já têm em mente tudo aquilo que vai escrever, pega a caneta, escreve direto, que não vai precisar apagar nada. Então são casos e casos. Nós não somos iguais. Cada um de nós tem uma bagagem, cada ser humano é um universo. Então, se um ser humano é um universo que não precisa de religião, o outro ser humano pode ser um universo que precisa daquela religião. E nenhuma delas é inútil. O que provoca choques é a interpretação que se dá aos dogmas de cada uma dessas religiões. Que esses dogmas obrigatoriamente vão evoluir com o tempo, vão ser modificados, vão ser abrandados em razão dos missionários que estão reencarnando e dos que já reencarnaram e estão aqui trabalhando, que nós sabemos que nos mundos superiores, conforme Humberto de Campos narra no livro Novas Mensagens, psicografado por Chico Xavier, ele foi em Marte, e no dia que ele chegou lá, havia uma reunião
religiosa, veio um espírito da esfera superior do planeta Marte, e o espírito se materializou ali no meio das pessoas que estavam ali em um salão imenso e passou a mensagem dele. Não era um ser encarnado passando pouco conhecimento que tem, não. Era um desencarnado de uma esfera superior, chegou ali, passou a mensagem, deixou todo mundo numa sintonia elevada, vibrando de maneira elevada, e saiu todo mundo bem dali. É assim que a religião deve funcionar. Nós esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo nosso. Caso fique alguma dúvida, nós vamos fazer novos vídeos abordando o tema, aprofundando um pouco mais sobre essa questão que é importante, embora para algumas pessoas não seja, mas existe um número muito grande de pessoas que dá uma importância muito grande e que tem uma necessidade muito grande de estar envolvido em uma religião. Muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus.